expondo a sã doutrina. Mas que Deus abençoe nosso irmão Cauã. Esse é o estudo do nono mandamento. Logo, logo ele deve estar terminando a exposição dos 10 mandamentos. Venha cá, meu irmão, para a gente orar. Vamos orar por ele, pela palavra. Pai Santo, Pai bendito, graças te damos, ó Deus, pela exposição da tua palavra. Graças te damos pelo privilégio de poder ouvir o Evangelho de Cristo. Ainda temos essa liberdade, esse privilégio. Então, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos aproveitar o tempo de liberdade que nós temos, enquanto ainda não há perseguição religiosa, para que nós possamos, ó Deus, estudar a tua palavra, ler e reler quantas vezes for necessário, ouvir sermões, guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti, dentre outras coisas que nós podemos fazer nesse período que nós temos. Temos tido o privilégio de ouvir essa série nos 10 mandamentos com o irmão Cauã. Ilumina sua mente, seu coração. Eu sei que não é fácil expor a palavra. É prazeroso, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de poder tentar, ó Deus, não fugir daquilo que o Senhor deseja, o propósito, a intenção, e também, ó Deus, não fugir do texto, não pisar em falso nesses terrenos que são sagrados. Então seja com o irmão Cauã, seja com sua boca, com sua mente, com a forma da exposição, com tudo que ele vai fazer. Seja com os teus ouvintes também, com o teu povo aqui reunido, para que não fique disperso diante da exposição da palavra. Eleva todo o pensamento cativo em obediência a Cristo, não só com esses que estão aqui, mas com aqueles que porventura possam nos ouvir pela internet. E fala conosco, Senhor. Fala que teus servos ouvem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Amém. Um privilégio estar aqui. E também graça e paz para aqueles que, se porventura estiverem assistindo a live pelo YouTube. Desde já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Amém. Êxodo capítulo 20. Obrigado. Êxodo capítulo 20, verso 16. O nono mandamento. Como é que diz? Não dê falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Amém. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor Deus, peço tua graça, tua misericórdia sobre nós. Também peço para que o Senhor derrame, Pai, o teu Santo Espírito, para que aqui não seja apenas um encontro social, onde nós nos vemos uns aos outros, mas que aqui, nessa casa, seja como uma pequena igreja, Amém, Jesus. onde nós também vemos a tua glória por meio da fé, por meio da tua palavra. Olha para que o Senhor perdoe os nossos pecados mais uma vez, nossas negligências. Que o Senhor nos ajude a sermos mais zelosos e mais perseverantes, tanto no estudo quanto na prática de tua palavra. Quebrante, Senhor, nossos corações, mostra, Pai, nossa miséria, e a luz também desse texto, que o Senhor venha mostrar naquilo que temos falhado e errado contra o Senhor. E que o Senhor permita que saímos daqui da maneira como chegamos, mas que nós possamos sair daqui transformados, renovados e com mais um pouco do conhecimento de tua palavra. Essa oração, Pai, que nós fazemos
receba toda a honra, toda a glória e todo louvor para si. Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de relembrar o estudo anterior, né? Como é que costume. Sempre bom relembrar o estudo do 8º mandamento, que é não furte ou não furtarás. Nós vamos ler os 10 mandamentos. Quando você apenas lê os mandamentos, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Nós percebemos aqui que essas proibições são pecados que geralmente nós conhecemos. E que esses mandamentos nós não devemos apenas nos deter apenas a eles. Como eu disse para os irmãos e repito de novo, nós temos que estudar os 10 mandamentos de acordo com toda a Bíblia, para que a compreensão seja mais aprofundada. O que o mandamento fala sobre não furtar? E no estudo anterior, nós vimos que furtar é você tirar alguma coisa de outra pessoa que não lhe pertence, de um modo secreto, sem a permissão. Como alguns estudiosos dizem, e também é verdade, o mandamento aqui, ele ordena a propriedade privada. E também esse mandamento ele tem a ver com os bens materiais que você possui, sua propriedade e a sua riqueza, que você deve administrar. E nós vimos algumas proibições. O primeiro foi o furto, onde eu citei até aquele egípcio, né, que furtava caixões dos faraós, né, para pegar joias. Alguém pergunta por aí, por que você fez isso? Por que você faz essas coisas? Aí lá, só por força do hábito. Talvez ali, se você fosse algum oficial do Egito, talvez você iria dizer, eu também vou lhe prender, só por força do hábito, porque eu lido com pessoas todos os dias assim. E o segundo, nós também vimos sobre o rapto, o sequestro, onde eu também falei sobre um fato. Terceiro, os trabalhos injustos. Quarto, a estima e o amor desordenado aos bens materiais. E depois nós vimos as exigências aqui, que o mandamento ele exige que você trabalhe. Assim como o quarto mandamento exige que nós trabalhemos. Então, furtar o bem do próximo e não trabalhar, você quebra tanto o 8º mandamento quanto o 4º mandamento. Assim também como nós roubamos a Deus, quando deixamos de fazer aquilo que o mandamento ordena. Como disse, se não me engano, Cantuária, né, que nós roubamos a Deus quando não damos a Ele o que lhe é devido. O que Deus requer de mim e de você? Obediência. Então, quando nós não damos isso a Deus, estamos roubando dele. Que vimos mais? Nós vimos que esse mandamento, ele também ordena, em segundo lugar, a restituição dos bens tirados ilicitamente. Então, se você pegou alguma coisa, algum objeto que não é seu, você tem que devolver ao dono. Terceiro, nós também vimos sobre a generosidade. Quarto, nós também vimos sobre o controle sobre os pensamentos e desejos relativos à riqueza e aos bens materiais. E em quinto e último lugar, também é importante, nós vimos também que nós devemos fazer o bom uso das coisas que estão à nossa disposição para o nosso sustento. E o que eu disse no estudo anterior, o que está à sua disposição. Quais são as ferramentas, os instrumentos que você pode usar para suprir as necessidades de sua família. Como eu disse também, será que um telefone, um papel e uma caneta não seriam suficientes? Trabalhar pela internet. Você vê aí, tem aplicativos, cursos gratuitos. E você pode fazer curso
gratuitamente. A única coisa que não é gratuita é o certificado, né? Que você vai ter que pagar. Mas vale a pena fazer isso também. Isso aqui foi o resumo do estudo anterior, né? Bem que nós vimos um pouco mais. Mas o meu objetivo não é nos aprofundar tanto, né? Creio que essa aqui foi a primeira vez que nós tivemos essa série. O irmão fez alguma série assim, dos mandamentos? Então, foi bom nós não termos nos aprofundado tanto, né? Porque nós podemos fazer novamente essa série de modo mais aprofundado. Então, nesse mandamento aqui, no 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o teu próximo, né? Ou na versão áurea, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No aplicativo Sofia, tem lá, não responderás contra o teu próximo testemunho de falsidade. Não responderás contra o teu próximo testemunho de falsidade. E antes, né, de nós irmos para os pontos, nós só temos 2 tópicos, que são as proibições desse mandamento, o que ele proíbe, como já disse para os irmãos, e segundo, as exigências, o que ele requer de nós. É o que nós também temos que ver. E eu gostaria aqui, por assim dizer, de fazer uma exegese. O primeiro passo para você compreender um texto bíblico é você analisar cada palavra dele, bem como o contexto, é claro, e interpretá-lo de acordo com toda a Bíblia. Então aqui é uma proibição, e aqui diz, não dê. Essa palavra aqui, dê, quer dizer responder, ou responder como testemunha, falar como testemunha. E aqui também diz falso, que é mentira, ou engano. E a palavra testemunho aqui quer dizer evidência, se referindo a alguma coisa. É a evidência, as provas, né? Quando acontece algum crime, tem que ter as provas, né? Para prestar contas, onde estão as provas? Onde estão os documentos? A pólvora da arma, né? As digitais. São as provas. Um fato. E aqui diz, contra o teu próximo. E é bem interessante. Nós vamos analisar o povo judeu, né? E aí o mandamento diz, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ali eles interpretavam esse texto da seguinte maneira, né? Então só devo amar os meus compatriotas, né? São as pessoas do meu povo. E odiar os meus inimigos, os estrangeiros. Mas não. Esse próximo se refere tanto a um amigo, companheiro, amigo íntimo, amigo do peito, quanto a qualquer outra pessoa. Seja seu amigo, com quem você conhece, ou sua amiga, ou um estrangeiro. E até mesmo um inimigo. Você não pode mentir. Até mesmo para o seu inimigo. Então o mandamento diz, não se coloque como uma falsa testemunha contra o seu próximo. Aqui a visão é de um julgamento, de um tribunal. Como esse mandamento ele é interpretado. Mas ele é muito mais além do que apenas um tribunal. Quando você é chamado diante do juiz para prestar contas. E esse mandamento, ele proíbe, preste atenção, esse mandamento proíbe qualquer distorção, omissão ou adição à palavra de Deus. Ou qualquer outra coisa, ou a propagação de qualquer outra coisa que prejudique a nossa reputação e a reputação do próximo. Ok? Esse mandamento proíbe a distorção, a omissão, que é quando você tira, a adição à verdade da palavra de Deus. Ou a propagação de qualquer outra coisa que prejudique a nossa reputação e a reputação do próximo. Como também nós vimos lá
no Salmo 19, né, que a lei do Senhor é perfeita. Então, se a palavra de Deus é perfeita, nós apenas lemos esse verso como uma declaração. A lei do Senhor é perfeita, sim, mas ela tem uma advertência. Se a lei do Senhor é perfeita, então não se deve acrescentar nada e nem tirar nada dela. Como também está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Não devemos tirar nem acrescentar nada. E a reputação de nosso próximo é como ele é bem conhecido pela sociedade. É a visão que as pessoas têm daquela pessoa. Se ela é uma pessoa má ou uma pessoa ruim. Se é super-herói ou vilão, né? Por assim dizer. Se é o inimigo ou o garoto. E o mais interessante desse mandamento também é que principalmente ele nos ensina a como devemos usar a nossa língua. Esse mandamento nos ensina como usar a nossa língua, as palavras. Isso é importante também, porque nós muitas vezes usamos a nossa língua de forma errada. Porque a língua ela é um instrumento, uma ferramenta que pode tanto ferir quanto curar as pessoas. Os irmãos estão entendendo até aqui, não? Amém. Calma, repete por favor aquele resuminho que você fez agora há pouco. Só pra gente fixar aquele resuminho que você Da fez. proibição? E isso você diz que é toda é aumentar ou tirar. Por favor. É muito importante. Anota aí. Vou ditar. E-S-S-E-M-A-N. Então, esse mandamento, né? O nono mandamento proíbe qualquer distorção, omissão ou adição à verdade da palavra de Deus. Ou a propagação, a divulgação de qualquer outra coisa que prejudique a nossa reputação e a reputação do próximo. Amém? Amém. Guardem esse resuminho, mas é muito importante. Bota no grupo. E depois eu vou enviar o PDF desse estudo, né? Onde eu voltei novamente a digitar pelo telefone. Calma, o mais engraçado foi teu celular entrando aqui. Essa aqui maior. Foi. Cuidado. Então, eu gostaria aqui de começar com as proibições, né? Porque o mandamento já fala da proibição. É a parte mais superficial que nós vamos ver, na parte mais clara. Depois nós vemos o contrário, o que está implícito aqui, o que não está claro, o que o mandamento exige de nós. E eu estou interpretando esses mandamentos de acordo com o Catecismo Maior de Westminster. Ele é bem mais abrangente. Então, se os irmãos quiserem se aprofundar, podem ou comprar o livro na internet, o Catecismo Maior, ou abaixar o aplicativo Símbolos de Fé, que também tem os 3 catecismos de nossa igreja, né, que a nossa igreja adota. Qual é o nome do app? Símbolos de Fé. Mas tem outro aplicativo que é bem melhor que ele, que é o Confe 2. Tem vários documentos que foram redigidos ao longo da história do cristianismo. Então, o Catecismo de Martim Lutero, dos Puritanos, Catecismo de Nova Cidade, Heidelberg, Credo Atanásio, Credo Apostólico, e aí vai. O Sínodo de Dort né? Também tem. E nossa, aqui é muito importante, porque às vezes a gente é questionado porque não passa isso na classe de catecúmeno, né? Mas na verdade a gente passa porque o pessoal esquece. Que é sobre os documentos da igreja. Então, além das escrituras, né? Claro que a escritura é a regra de fé e prática que nós temos, mas para amarrar, né, o ensino bíblico e a identidade da igreja presbiteriana, né? Então tem os catecismos, entendeu? Então, o principal deles é a Confissão de Fé de Westminster,
com o breve catecismo e o catecismo maior. Então esses documentos aí é muito importante que os irmãos puderem parar depois em casa, darem uma olhada, né? Os catecismos são perguntas e respostas, né? Com base bíblica e tudo, sobre vários temas. E a confissão também é muito boa porque tem os fundamentos ali da fé, né? Do que a gente crê. Então é muito importante. Vou só anotar em da fé, calma. É com base nos catecismos, especialmente o catecismo maior, que é mais abrangente, que eu estou interpretando esse mandamento, né? Eu não uso assim, não, o catecismo ele está 100% isento de erro, não. Ele é só apenas um auxílio. Tanto que tem algumas coisas aqui que não tem lá no catecismo, foi mesmo que coloquei algumas observações. Então, a primeira proibição desse mandamento não é apenas o falso testemunho diante de um julgamento, diante de um tribunal, mas também é fora do tribunal. Esse mandamento, primeiro, ele proíbe a mentira. Ele nos proíbe de mentir. Abra lá sua Bíblia em Romanos 1, verso 25. Como é estudo, né, e não é pregação, então nós temos a liberdade de abrir em vários textos bíblicos. Romanos 1, 25. Amém. Amém. Romanos 1, 25. Como é que diz aí? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. O primeiro capítulo de Romanos, né, como os irmãos bem conhecem, bem sabem, ele está falando do que nós chamamos de depravação total. Especialmente a que se refere às pessoas que não conhecem a Deus, os gentios. E o capítulo 2 fala sobre o pecado, a depravação daqueles que conhecem a lei de Deus. E aqui o que ele diz, eles quem? Os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, nós devemos nos perguntar, por que é mentira? Por que isso é importante? Sempre que nós ouvimos qualquer palavra, temos que analisá-la. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um entendimento errado do que é aquela palavra, do que ela quer dizer. Talvez nós tenhamos algum pensamento superficial sobre o que é mentira ou verdade. Por mais que seja um pecado assim conhecido, talvez nós o vemos de maneira superficial. Então é importante nos perguntarmos e saber o que quer dizer essa palavra mentira. Em um sentido assim mais amplo, mentira é tudo aquilo que não é o que parece ser. Entendeu? Mentira é tudo aquilo que não é o que parece ser. Como diz, como um presente que você vê aquela embalagem de presente toda arrumada, toda bonita, com um laço, toda enfeitada, e você pensa, aqui tem alguma coisa boa, é pra mim. Só que quando você abre, não é o que você pensava. Talvez seja uma bomba, uma orelha de uma pessoa morta. Já imaginou uma coisa dessas? O presente não ser o que você esperava que fosse? Então mentira é isso, é aquilo que não é o que parece ser. É só aparência. Né? Como está lá em Provérbios, aparência engana. E em latim, né? Mentire quer dizer forjar algo que é incompatível com a realidade. É forjar alguma coisa na sua mente que é incompatível com a realidade. É aquilo que não corresponde com os fatos. Vou ler aqui. Se eu entender minha letra.
forjar algo com a mente ou criar com a mente algo que não corresponde com a realidade. E essa palavra aqui, mentira, né, em grego, pseudos. Daqui vem a palavra, os livros pseudos, né, livros apócrifos. Então é isso. Então, como nós vimos, mentir é forjar algo com a mente. E muitas vezes você vendo essa palavra, a mentira, ela é sempre ou geralmente é um pecado voluntário. Por quê? Porque quem está mentindo sabe que está mentindo. Ele esconde a verdade, os fatos. Então, geralmente a mentira é um pecado voluntário. Mas também tem a mentira involuntária, que é quando alguém vê algum fato, alguma coisa, e começa a publicar, a compartilhar para as outras pessoas. Só que ela não tem as informações corretas, as informações sólidas. E acaba por ignorância, por falta de conhecimento, propagando a mentira, sem saber que realmente é mentira. Mas geralmente a mentira, ela vem, né, com o ato de voluntariedade. Porque o hipócrita sabe que é hipócrita, né? Assim também o mentiroso sabe que ele está mentindo. Mas aqui, nesse versículo, nesse verso aqui, especificamente, a mentira, como nós vimos aqui, ó, é um contraste. Verdade de Deus e a mentira. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mas que mentira foi essa? O verso continua. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. A mentira aqui nesse verso é toda ideia ou crença contrárias à verdade de Deus. Como, por exemplo, o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Sendo que a verdade, em contraste com a mentira, diz que só existe um único e verdadeiro Deus. E melhor, um Deus vivo e não um Deus morto. Então aqui a mentira, nesse verso aqui em específico, é toda ideia ou crença, ou até mesmo ideologia, que são contrárias à palavra de Deus. Tanto que a ideologia é uma mentira. Os irmãos sabiam disso? Por quê? Eu fui ler um livro, né, já faz um tempo aí. Se não me engano, foi Karl Marx que definiu o que é ideologia. Ideologia é uma ideia que você apresenta a uma pessoa, só que você não apresenta toda a ideia. Você apresenta só uma parte dela e deixa outra parte nas sombras. É a ideologia, que também é uma mentira. Então os irmãos podem voltar lá para Êxodo capítulo 20. Então isso também é mentira, você distorcer os fatos que você vê ou ouve. E em segundo lugar, o verso, ele também nos proíbe de ficarmos calados quando deveríamos falar. O verso nos proíbe de ficarmos calados quando deveríamos falar. Isso acontece muitas vezes conosco. Principalmente nós que vemos muitas coisas erradas e ficamos omissos. Abra lá mais uma vez sua Bíblia em Levítico 19, 17. Amém. Levítico 19, 17.
aqui diz: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Bem interessante esse versículo. Não guarde ódio no coração. Oxe, mas por que ele diz isso? Não guarde ódio no coração, mas arrependa do seu irmão. Esse mandamento aqui, ele está falando sobre uma ofensa. Quando alguém te ofende, quando alguém faz um mal contra você, seja de maneira física, psicológica ou mancha sua reputação. Aqui o mandamento está dizendo, ó, se o teu próximo, seja quem for, fez algum mal contra você, não guarde ódio. Pelo contrário, repreenda-o. Porque é melhor você repreender do que guardar ódio. Que assim, algumas pessoas, ou melhor, o não regenerado, quando ele é ofendido, ele só vai guardando ódio, né? Mágoa. Até chegar um momento certo, ele devolve aquele ódio àquela pessoa. Mas conosco não deve ser assim. O mandamento aqui está dizendo, ó, outra coisa. Se você sabe que o seu irmão está pecando, que ele está em pecado, e você sabe que ele está em um vício, chame ele, converse com ele, repreenda-o. É o que o mandamento está ordenando. É assim, quando nós vimos um erro, temos que ir lá. Principalmente contra os irmãos da igreja, ou melhor, com os irmãos da igreja, né? Não ficar calados diante do erro. E os irmãos querem saber qual é o momento de agir? Eu até poderia recomendar um desenho, falar aqui logo. Os irmãos já assistiram o Medinho, Pequeno Missionário? Sim. Uma das coisas que você observa é naquele desenho, na maioria dos capítulos em que o Medinho está presente, você observa uma coisa. Ele é um personagem atento. Um personagem atento. Quando tem alguém triste, ele faz? Ele se aproxima e pergunta, ei, o que está acontecendo? E a pessoa fala com ele. E ali ele vai com a Bíblia. Quando tem alguma confusão, ele vai lá naquela confusão e se intromete. Tudo que alguns personagens, né, os vilões, para assim dizer, não gostam dele, odeia. Porque, por assim dizer, ele já estragou vários planos malignos. Então, se você for usado como medinho, que é o R.R. Soares na vida real, né? Embora seja compatível isso, certamente as pessoas vão te odiar mais do que o normal. Pode falar, Isaac. Um dia eu estava assistindo, quando eu iniciei a assistir um vídeo, que os irmãos eram Maíra, Montanha e Gustavo. Todo mundo era avarento lá. Daniel. É muito interessante. Então, eu também recomendo os irmãos assistirem esse versículo, ou lá vai, esse desenho. Porque você consegue ver qual é o momento em que ele entra nas conversas. Interessante, ele entra ali onde tem um problema, ele sempre está preparado. Só você observar, ele não apenas entra e conversa, mas ele ali, diante de um problema, diante de uma situação, ele pega uma história bíblica e aplica a realidade das pessoas que estão passando por aquele problema. Compreenderam, irmãos? Amém. Como é que um desenho pode ensinar tanta coisa, né? Então, para isso é necessário orar e pedir a direção de Deus. E também ousadia na hora de entrar em ação. Em ambiente de trabalho, né? Aí que você fica aí. Estão falando sobre aborto. Sobre que alguma prática não é pecado. Será que eu entro? Será que não? Mas façam um teste. Façam um teste em sua vida. Quando você vê que é um tema assim oportuno, relativismo, aborto, corrupção é na política,
você tem que chegar com jeito, né? Tem que chegar na manha. Porque quem não tem as manhas não entra não, né? Nas conversas. Ah, eu ouvi que vocês estavam falando sobre tal tipo de assunto. Será que eu também posso entrar? Será que eu posso participar? Chega com jeito. Tenta bolar uma estratégia para entrar nessas conversas. E quem sabe ali repreender. Uma repreensão branda. Mostrar a verdade para aquelas pessoas. Amém, irmãos? Amém. Agora, abra lá a sua Bíblia em Isaías, capítulo 5, verso 20. Isaías quanto? 5, 20. Isaías, capítulo 5, versos 20 e 23. Então, o mandamento proíbe a mentira, proíbe ficarmos calados quando deveríamos falar. E terceiro, o mandamento proíbe chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5, verso 20 e 23. O que diz aí? Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. 23. E que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam a justiça. Como por exemplo, vou dar aqui um exemplo para os irmãos que é bem intrigante. Tem um vídeo lá no Instagram, né, faz um tempinho lá que eu vi, e achei um cientista. Eu não sei se ele é cristão ou não, mas parece, né? Parece ser cristão. Ele vai mostrar 4 imagens para as pessoas que estão em um lugar. Ele fala assim, ó, mostra aí essa primeira imagem. E aí tá lá, um ovo de uma ave. Se não me engano é siriema, o nome da ave. Ó, tá vendo essa imagem aqui? É um ovo de siriema. Se você pegar esse ovo e fazer uma omelete ou quebrá-lo, você vai estar cometendo um crime inafiançável. Se você pegar esse ovo e quebrar, você nunca mais vai sair da cadeia. Passa a imagem. Tá vendo essa outra imagem? É uma orquídea chamada Cattleya. Se você pegar essa orquídea aqui e roubar, fazer outra coisa com ela, você também vai estar cometendo um crime inafiançável. Nunca mais vai sair da cadeia. Passa a imagem, terceira imagem. Ele mostra lá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são bactérias no espaço. Isso aqui é considerado vida pela ciência. É considerado vida pela ciência. Última imagem. Tá vendo isso aqui? É um feto num embrião, um bebê. E esse feto, pelo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, não é considerado vida. Tá vendo como é que é? Aquilo que não é vida, eles chamam de vida. Aquilo que realmente é vida e que é mais importante que a própria criação, dizem, não é vida. Eu até disse lá no NC, né, no culto de doutrina, que nós não devemos deixar com que as ideologias imponham, atribuam ao ser humano valores. E como eu também já havia dito, né, sobre o aborto lá. Ou você pensa que essas pessoas que propagam esse tipo de ideologia, elas não vão ganhar nada? Não vão ganhar nada? Que geralmente quando alguém propaga esse tipo de ideologia, chama o bem de mal, o mal de bem, eles fazem com vantagem. O que é vantagem? É para que recebam algum benefício. Quando nós deixamos, irmãos, com que as ideologias
atribuam ao ser humano valor à vida, o valor da vida se torna algo negociável. Isso aqui você pode dar qualquer valor para ela. Só detalhe com relação à palavrinha crime inafiançável. Inafiançável, obrigado. Inafiançável. Então nós não devemos deixar com que as ideologias atribuam valor ao ser humano. Porque as pessoas que abortam, elas ganham dinheiro com isso. E assim por diante, né, que eu poderia falar. Então, irmãos, que Deus nos dê também discernimento quanto a isso. Homem é homem e mulher é mulher. E sempre será assim. Como eu disse outra frase bem parecida, menino é menino, menina é menina. E nem mesmo os poderes do inferno podem mudar isso. Essa verdade. Abra lá sua Bíblia agora em Salmo 56, verso 5. Eu não anotei aqui como tópico, mas também tem a ver. Nós iremos ler bem rápido esse texto. Esse mandamento também proíbe distorcer as palavras. Aqui. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Os irmãos podem anotar esse versículo aí. Esse mandamento também ele proíbe distorcer um fato, uma verdade. Eu também poderia falar outra coisa que eu também não anotei, que é que por meio também das palavras da boca, leis são redigidas, leis são feitas, pessoas morrem por causa de palavras, por causa de julgamentos precipitados no tribunal. Inocentes são mortos por causa de uma decisão que é tomada de modo fraudulento. No tribunal, está lá um ladrão e o juiz fala, você está livre. Esse mandamento aqui, ele também proíbe você atribuir o julgamento errado às pessoas. Recompensar o justo segundo as obras dos maus e recompensar os maus segundo as obras dos justos. É o que o mandamento proíbe. E em quarto lugar, abra lá em Gênesis. Eu poderia ter anotado os versículos, mas estava com preguiça. Vou brincar, irmãos. Gênesis 3, na verdade, versos 11 e 12, que é Deus falando a Adão e a Eva. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Esse mandamento aqui. Em quarto lugar, ele proíbe 3 coisas, 3 palavrinhas: encobrir, desculpar e atenuar os nossos pecados, quando nós somos chamados a uma confissão sincera. Grava aí.
Esse mandamento ele nos proíbe de encobrir, desculpar e atenuar os nossos pecados quando nós somos chamados a uma confissão sincera. O que Deus queria aqui com Adão e Eva estava apenas dando uma oportunidade de arrependimento. Deus poderia já ter castigado eles, mas não. Essa conversa entre Deus e Adão foi uma oportunidade para o arrependimento. Deus queria ver a resposta de Adão e de Eva. Embora Deus saiba o que nós pensemos, o que aconteceu, Ele quer ver a nossa resposta. Então, quando alguém lhe chamar para uma confissão sincera, não encubra. Fale. Eu fiz isso de fato. Eu menti. Eu roubei. Eu fui infiel mesmo. Fale. Segundo, cuidado com as desculpas esfarrapadas. O que é isso? É quando você tenta justificar seus erros. Não, porque outra pessoa... Não, porque a mulher que tu me deste... Não, foi a serpente... Não faça isso. Sendo que foi você que foi cúmplice. Cada um tem a sua responsabilidade. E por último, não atenue o pecado. O que é isso? Não reduza a gravidade do seu pecado. Pecado é pecado e ponto final. Ó, Cauã, só queria endossar, né, o que tu tá dizendo aí, com uma das resoluções de Jonathan Edwards sobre esse assunto. Porque é um exame minucioso que a gente tem que fazer, porque nós somos muito inclinados a pensar, ouvir e falar mal de outrem, né? Então, sabendo disso, irmãos, Jonathan Edwards, nas decisões que ele tomou, ele entendeu que a vida é feita de decisões e que as decisões são muito importantes, né? Nós não podemos ficar em cima do muro. Ele disse o seguinte, na resolução 34, ele diz assim: resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verdadeiro e realmente verdadeiro em mim. Então, para não ser hipócrita, nada que eu falar a respeito de outro que não seja verdadeiro e que isso também não seja verdadeiro em mim. Aí ele disse na 35, resolvi que sempre que me puser a questionar, se cumprir todo o meu dever, de tal forma que minha serenidade e paz de espírito sejam perturbadas através do teu procedimento. Colocar diante de Deus e ver se o problema foi resolvido. Resolvi nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja, a menos que algum bem particular resulte disso. Então, tem mais coisa que ele vai tratando aqui, mas sobre esse tema específico, você percebe que ele é minucioso, que ele examina e ele tem cuidado com ele mesmo aqui qualquer coisa. Então, para quem já assistiu o filme da Jornada, né? Tem uma parte ali do filme da Jornada que eu gosto muito. Essa parte do exame. Aí, irmãos, a gente está perdendo a sensibilidade. O que o irmão Cauã está falando aqui é um assunto extremamente atual que acontece dentro das igrejas, porque quando acontece no mundo é uma coisa, né? E até para os padrões mundanos é escandaloso, é horrível. E dentro da igreja do Senhor, lá no filme da Jornada, quem assistiu, quem vai lembrar, tem uma parte que o personagem principal, ele escreveu um livro, né? E ele quer que aquele livro dele seja endossado. Só que um dos membros da mesa não endossa o livro, porque ele percebe um erro no livro. E aí ele fica indiferente com o que percebeu o erro, né? E ele tinha ido pro médico e tal, e ele está conversando com o reitor da universidade, né? E quando ele cita o outro irmão, é bem interessante essa parte do filme, irmãos. Eu olho cada detalhe, assim. Na hora que ele cita o irmão, esse irmão está indiferente com ele, o reitor, né? Ele diz assim, talvez a doença do irmão tenha afetado o juízo dele. Na hora que ele cita isso, o outro fica logo... Ele fica logo bravo, ele começa a ficar ofendido, sabe? Pelo outro.
Ele disse, doutor Carvalho, vamos acabar o assunto agora. Ele acaba o assunto. Sugiro que você resolva suas diferenças com o irmão, ele disse. E ele move o assunto ali. Ou seja, ele não estende aquela questão. Então, quando você ouvir alguém falando de alguém, primeiro que você não seja aquele que fala. Esse é o primeiro ponto. Ninguém pode ver em mim ou em vocês a gente dando margem para isso, falando ou acusando outras pessoas. Segundo, se vocês verem alguém falando mal de alguém ou uma rodinha dessa natureza, a posição mais segura a se fazer, a atitude mais segura, não é se retirar apenas. Tem gente que diz, eu vou me retirar, não me envolvo nisso. Esse aí é tão culpado quanto os outros, porque ele vê o erro e não faz nada. A posição mais segura, mais íntegra da nossa parte, é chegar junto e questionar. Por que vocês estão falando do irmão? Vocês não se envergonham de estar falando dele se ele está aqui presente? Vocês já conversaram com ele antes? Isso cabe a vocês, não é só entre você, não é só entre que está falando do irmão. Qual foi o erro que ele cometeu? Então, talvez a posição mais segura para a gente seja isso. Então, irmãos, assim, eu fiz esse intervalo para falar aqui porque esse é um assunto muito, muito importante, tá? Uma questão nossa, uma questão decisória, decisão que a gente tem que tomar. Não emprestar os ouvidos nem a nossa língua para isso. Obrigado pelas lições. E além do mais, né, nesse momento aqui, sobre o quarto ponto, né, sobre a confissão dos pecados, e olhe lá a quem você vai falar os seus pecados, os seus segredos. Nós não devemos falar para qualquer pessoa. Então esse ministro também. Não sei se... Perdão, calma. Desculpa. Eu não sei se tu colocou algum exemplo bíblico para ilustrar aí, mas eu lembrei de um. Coloquei nada aqui. Eu lembrei de um agora, né? Isso é tão sério, muito legal. Quando a Sunamita vai encontrar com Eliseu, Eliseu manda Geazi. Vai saber como é que ela está. Mas ela não se abre com Geazi. Ela não tem segurança com Geazi. Isso é aquela parte muito interessante. Ela diz, vai tudo bem. Mas não ia tudo bem. Então, quando ela chega para Eliseu, ela se joga aos pés de Eliseu, né? Quando Eliseu manda Geazi ir na frente, né? Talvez Eliseu tivesse até dito para ele ir no lugar dele, ela diz, eu não vou se o senhor não for. Mais ou menos essa ideia, né? Eu não vou se o senhor não estiver comigo. Então, Geazi vai na frente, não acontece nada, e Eliseu vai atrás com ela. Então isso mostra, irmãos, que é necessário haver confiança. Aquela mulher não confiava em Geazi, nem para compartilhar o que estava acontecendo, nem muito menos para a solução. Entendeu? Então é um exemplo, tem outros também, mas é um exemplo bem legal isso aí. Tem um grande contraste entre a igreja de Deus e os ímpios, né? Já com os cristãos, eles não vão falar dos seus pecados para qualquer pessoa. Os ímpios são ao contrário. Quando você vai, se os irmãos já tiveram a experiência de entrar numa roda de ímpios, eles falam sobre imoralidade principalmente, mentira, um monte de besteira, o que eles fazem de errado para qualquer pessoa ouvir. Então tenha cuidado. A pessoa que você está confessando os seus pecados, tem que conhecer muito bem ela e ter discernimento quanto a isso. E em quinto e último lugar, né, ia ter bem mais proibições aqui, umas 30, se fosse para linkar tudo. Na verdade, um pouquinho mais, né, que isso. Em quinto e último lugar, abra lá a sua Bíblia no Salmo 101, verso 5. Eu poderia citar o verso, mas é bom nós abrirmos nele. Salmo 101, verso 5. Sempre que eu leio esse salmo, eu me lembro das resoluções de Jonathan Edwards. Né? Esse salmo aqui é chamado de o Salmo das Resoluções. Aqui é um salmo atribuído a Davi. E Davi, como rei, ele tinha também que fazer as suas resoluções para ser um governador mais justo, mais irrepreensível.
E uma das resoluções que ele faz aqui está no verso 5, que diz, vou ler só uma parte. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Bem interessante. Quando eu leio esse salmo, tem vezes que eu penso que é o próprio Deus falando aqui. Não é como se fosse apenas as resoluções de um homem santo. Parece que é o próprio Deus falando. Só você ler esse salmo aqui bem direitinho, você tira Davi de cena e coloca aqui como se fosse Deus falando. Ao que as escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. Aqui tem 3 pontos, né? Poderíamos destacar. O mandamento de proibir também a calúnia. Como eu já havia falado também para os irmãos, nos mandamentos anteriores, que a calúnia é você trazer à tona o pecado de alguém. Mesmo que aquela pessoa, mesmo que tenha passado muitos anos atrás, passou muitos anos que aquela pessoa caiu em tal tipo de pecado, e foi tudo resolvido. E aí chega um certo momento, ou você ou outra pessoa traz à tona aquilo de novo. Só que aqui diz também a maneira da calúnia. Aqui diz que é as escondidas. Pessoas, irmãos dentro da igreja que falam sobre o pecado dos outros. Isso causa discórdia, desconfiança, intrigas, por último, divisão. Isso aqui está linkado com o tópico anterior, a confissão. Então, nem eu, nem os irmãos, nem ninguém devemos fazer isso, caluniar o próximo. E agora nós vamos para as exigências. Falta coisa do Zé? Sim. Sim? Ixi. E olha que eu nem estudei até direito. 10 e 40. Lá 10 de março. Opa. Então, as exigências. As proibições estão na pergunta 145 do Catecismo Maior e as exigências na pergunta 144 do Catecismo Maior. Então, esse mandamento aqui eu fiz um comentário também. Sempre que eu vou assim estudar, né, como é muita coisa, então eu pego significado de palavras, eu pego os comentários e eu dou um resumo bem breve. Então, esse mandamento, o que ele exige, o que ele requer de nós. Eu linkei aqui 4 pontos. Deixa eu ver. É 4 mesmo. Esse mandamento aqui, ele requer de nós que usemos de forma sábia e prudente a nossa língua, com a finalidade de promover a verdade entre os homens e a boa reputação, tanto deles quanto a nossa. Ok? O mandamento exige que usemos a nossa língua de forma sábia e prudente, com a finalidade, com o objetivo de nós promovermos, de divulgarmos a verdade entre os homens e a boa reputação deles e também a nossa. Tem algumas coisas que eu esqueci de mencionar nas proibições. Esse mandamento aqui, ele proíbe também a falsificação de documentos. Todo tipo de distorção, seja de um documento, palavra, fato, não pode ser distorcido. Tanto que 1 Pedro é uma das cartas que é considerado como o testemunho de Pedro. Ele fala assim: nós estávamos com ele no Monte das Oliveiras. E João também fala, né? O que nós ouvimos,
o que nós vimos e o que as nossas mãos apalparam. Isso é o que nós anunciamos a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, não é 1 João. É o testemunho. Então, o que esse mandamento aqui ele requer de nós é que falemos e promovamos a verdade. Como está lá em Efésios 4:25, não mentais uns para os outros, pelo contrário, falem a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade em grego, né? Aletheia, vem de 2 palavras. A é de ausência. Aletheia tem tem a ver com alguma coisa que é escondida. A é ausência, é não, e não escondido. O que isso quer dizer? Que a verdade não se esconde. A verdade sempre se manifesta. Então, tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, que é verdadeiro, devemos falar e não esconder. Porque a verdade não se esconde, ela se manifesta. E lá em Atos capítulo 22, verso 27, Paulo diz que nunca deixou de proclamar todo o conhecimento de Deus, todo o plano de Deus. Então aqui a verdade, ela deve ser dita por completa. A verdade deve ser dita com sinceridade, com verdade, com amor, da maneira correta e também no tempo certo. E segundo, defender publicamente a verdade, como está lá em Judas capítulo verso 3, que nós devemos lutar pela fé que de uma vez por todas nos foi dada. É uma luta, é uma guerra. E 1 Pedro 3,15 também diz que nós devemos estar preparados para dar razão de nossa fé àquelas pessoas que vêm até nós. Porque você creu? Porque você é para o céu? Porque você é salvo? E aí nós também temos que falar, estar preparados. E em Atos 23, verso 11, Cristo aparece a Paulo. Essa é uma das cenas mais interessantes que eu acho é da palavra de Deus. Paulo ele está passando por um julgamento pelo Sinédrio. Aí também vai diante de Festo. E antes dele chegar aos imperadores, depois do Sinédrio, não sei se ele estava triste pelo que estava acontecendo com ele, sozinho. Então aparece Cristo, se coloca do lado dele e fala: coragem, eu tenho muita pessoa nessa cidade. Fala e não te cala. E você encontra isso também, esse mesmo sentimento, nos discípulos de Cristo, depois da ressurreição, que mesmo em face da perseguição, eles diziam: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, a verdade, pura e simples. Então, é defender a verdade e também falar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Cristo em pessoa. A verdade é uma pessoa, não é apenas um fato. Sim. E assim, Ron Calma, todos nós já caímos nisso. Tá? Mas porque caímos, não significa que devemos continuar caindo ou que ainda não vamos cair. Mas que nós devemos sempre estar nos empenhando para sermos criteriosos ao máximo possível para não cair. Eu me lembro de uma situação, Calma, que... 2 exemplos bem interessantes. Quando meu irmão morava aqui ainda, a gente precisava colocar puxar energia para casa da minha mãe quando foi construída, né? Mas para isso, antes, precisava, para chamar a Selby, precisava colocar o poste e tudo direitinho, né? O relógio ia ser posto. E aí eu lembro que a minha cunhada disse: olha, liga para eles lá e disse que já foi colocado o poste, né? Eu disse: mas já foi? Ele disse: não, ainda não foi. Mas a gente vai comprar, você liga que a gente vai comprar hoje mesmo para colocar. Eu disse: não, primeiro coloque o poste, né?
tudo, compre tudo direitinho e faça a parede. Quando você fizer, que você tiver tudo pronto, aí eu ligo e digo, não, mas a gente vai comprar hoje mesmo. Eu disse, não está lá, você quer que eu minta para eles. Eles não vão vir sem ter sido colocado. Então faça isso primeiro. Eu lembro que teve uma chateação na época por conta que eu decidi tomar essa decisão, né? Mas, e um outro exemplo bem interessante, de um ímpio agora. Um ímpio, veja só que interessante. Eu cheguei no trabalho certa feita, atrasado. E aí, algumas mulheres estavam colhendo assim, e eu lembro que eu cheguei, né? Elas já estavam colhendo, eu ia pesar, e eu cheguei ali. Aí uma das mulheres disse assim, ô irmão, que bom que o irmão chegou, não sei o que, a gente tava falando do irmão agora há pouco. Tava sentindo sua falta. Aí uma outra que tava assim, né? Disse que ser falsa, rapaz. Você tava descendo a rir pelo irmão agora há pouco, o irmão chegou atrasado. E eu achei aquilo interessante, né? Ela ter, assim, publicamente ali, na hora, né? Ter cortado aquilo, né? E eu disse, poxa, que legal, vindo de um ímpio, né? Aí eu nem levei a sério aquilo, mas eu achei interessante a postura da mulher, né? Então, é o que o Calma tá falando. Qual é o livro, o versículo que o senhor falou sobre a tsunami? É 2 Reis, né? 2 Reis 4. 2 Reis 4. Acho que 2 Reis. Bem. Então é isso, meus irmãos. Essa é a ordem, né? Fala e não te cales. Que uma das coisas que Deus vai nos cobrar é isso também. E alguma vez eu fico pensando, né? Tanta oportunidade para nós pregarmos e não pregamos. E vai chegar um dia que Cristo vai falar: onde estão as almas? Por que você não pregou? Por que você não falou? Onde estão elas? Onde estão seus amigos? Por que nenhum deles estão aqui? Cadê eles? Uma das coisas que eu mais vejo assim, né, de os jovens, que na verdade era para ser um desejo natural deles, ao conhecer o Evangelho, era de falar. Mas não. Vamos deixar ele falar? E o mais interessante dessa cobrança que a gente vai ter no tribunal é se Deus apontar os momentos a qual a gente tem oportunidades. Aqui você poderia ter falado. Aqui, nesse momento, você poderia ter levantado a mão e ter opinado. Aí é onde eu acho que a nossa vergonha vai ser maior, porque sempre tem oportunidade para a gente poder se manifestar a favor do Evangelho. Então Deus vai provar cada um de nós. Fala assim: ei Maria, onde estão os seus amigos? Você prega para eles? E Leonardo, onde estão eles? Se Moisés estivesse aqui, quando que você vai abrir a sua boca, sair daquela cadeira, se colocar diante de uma sala cheia de jovens e começar a falar? E em terceiro lugar, esse mandamento aqui ele proíbe nós ou melhor, ele exige que nós encobramos as fraquezas de nosso próximo. Mas como assim? Eita, eu estou falando alguma heresia aqui? Encobrir a fraqueza de nosso próximo? O que eu estou falando aqui é que nós não devemos expor os pecados de nosso próximo, mas deixá-los às escondidas. Está lá em Provérbios 17, verso 9. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto de colocar à tona separa os maiores amigos. Acho que também tem a ver com a calúnia. É ao contrário da calúnia. Não ficar lembrando dos irmãos, dos seus pecados, né? Isso vai acontecer muito quando em casamento, né? Você fez aquilo, isso aqui, mas lá. Você sempre colocava a toalha em cima da cama. Ai. Saia do banheiro. Isso aí, eu já podia dar um estudo já para casado, porque eu entendi muito. Ainda bem que eu já estou ciente, né? Ele tem uma mente bem evoluída para falar sobre a mente, viu?
Ai, ai. Termina, Jack. Termina aqui. Eita, menino. É porque, eu vou até falar aqui um detalhe sobre mim, né? Seus irmãos sabem. É porque, biologicamente, eu acabei me desenvolvendo muito mais que o normal, né? Também no intelecto. Observou muito. Tudo que a minha mãe já disse que eu já agia como um homem, né? Quando criança. Mas fazer o quê, né? Moisés tem aquela postura dele. É a cobrança dos E pais por para último? os filhos. E por último, irmãos, Sim. o mandamento aqui proíbe, ou melhor, exige, perdão, o mandamento exige que nós estudemos e pratiquemos tudo aquilo que é verdadeiro e que tenha boa fama. Está lá em Filipenses 4, verso 8. Abra lá, para nós lermos. Efésios 4, verso 8. Faz o Filipenses. Eita, Filipenses. Perdão. Nunca vou perder esse tempo. O que pensa? Então, aqui se faz uma pergunta diante desse mandamento. Filipenses? Filipenses 4:8. Então, o que nós devemos pensar? O que deve ocupar o nosso pensamento? Aqui diz verso 8 e 9, né? Porque o verso 8, se os irmãos observarem, é teoria. E o verso 9 é a prática. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É a prática. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, o que viram Em mim. e isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Sim. Então aqui agora que não é necessário dizer mais nada diante desse estudo. Então, irmãos, vamos meditar em tudo que foi falado hoje. Eita. E vamos orar para nós finalizarmos nosso estudo. Oremos. Senhor, diante, ó Pai, de tudo que foi falado, apesar também da superficialidade, ó Deus, de quem estava aqui, de quem está aqui, Senhor, ministrando o estudo, eu peço, Pai, para que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações. Amém, Jesus. Que o Senhor não permita, ó Deus, com que falemos mal, com que distorçamos os fatos, com que propaguemos, ó Deus, a mentira, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, a examinar, ir à fonte dos fatos e verificar se é verdade ou não. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos discernimento, a usarmos nossa língua. Quando nós vamos ler 1 Coríntios 15, fala especificamente da ressurreição. Quando vemos 1 Coríntios 13, fala sobre o amor de modo específico. Mas quando nós vamos ler Tiago capítulo 3, versos 1 a 12, fala especificamente da língua. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a meditar nesse tema, nesse assunto que é de nossa importância. Nos ajuda, Pai, a usarmos nossa língua da forma correta, tanto verbalmente, ó Deus, oralmente, como na escrita, ao escrever uma mensagem. Ora também para que o Senhor nos ajude a falar somente a verdade, nada mais que a verdade, ó Deus. E também que o Senhor nos ajude a conhecer o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa irmã, defendê-los publicamente, mas no privado, com eles mesmos. Falar que eles têm que melhorar, ó Deus. Não com arrogância,
não com orgulho, mas com humildade, com firmeza, ó Deus, com sinceridade, para a edificação de tua igreja. Como diz tua palavra, não deixemos de nos congregar. Pelo contrário, façamos demonstrações. Ainda mais agora que vemos que é o fim dos tempos. Nos ajuda, Pai. Também a não caluniar o nosso próximo, mas sempre ao nosso próximo nutrir bons pensamentos a respeito dele. Nos ajuda, Pai. Essa oração que nós fazemos. Receba, Senhor, por esse estudo, por nossas vidas, toda honra e toda glória para sempre. No nome santo de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Louvado seja Deus. É banquete maravilhoso. Vamos louvar. Obrigado.